Eu tô procrastinando já faz uns 5 anos a gravar conteúdo pra internet, porque eu tô há anos tentando achar a minha estética. Então eu vivo estudando, vivo pegando referências de coisas que eu gosto, mas eu nunca coloquei em prática. Então agora, mesmo me sentindo imperfeita, mesmo sentindo que eu não tô dando tudo de mim, de tudo que eu queria mostrar visualmente, eu não tô nem aí. Eu só tô fazendo com o que eu tenho. E eu tenho 2 velas, uma que tá acabando, que ela vai explodir a qualquer momento, a minha meia frufruzinha e uma luz de capinha de iPhone 8. Porque ninguém fala dos blogueiros que não tem ar-condicionado, porque, tipo assim, eu preciso usar um ventilador, porém eu posso usar ele toda hora, porque senão vai sair o áudio estourado, porque eu não tenho lapela. E aí eu tenho que desligar o ventilador. E aí, às vezes, eu fico 2 horas gravando, suando, pingando suor, aí eu tenho que parar a gravação, ligar o ventilador, e aí ficar 5 minutos pegando ventinho, e depois desligar e gravar de novo. Por que que ninguém fala sobre? Ai, que calor! Existe uma mentira silenciosa que quase todo mundo conta. A de que em algum momento você vai acordar e vai se sentir pronto finalmente, depois de anos procrastinando, até mesmo planejando e não conseguindo colocar em ação. E um certo dia, um belo dia, numa segunda-feira, você vai acordar pronta. Finalmente pronto para começar algo, para se expor para alguma coisa. Pronto finalmente para você assumir o que você quer fazer e que você sabe lá no fundo o que você quer fazer. Mas eu sou prova viva e eu posso dizer que isso não vai acontecer. A tua vida vira uma sala de espera. Você espera terminar algo, depois você espera ter mais dinheiro, ter mais clareza, menos medo, e quando você percebe, anos já se passaram. Não porque você não foi capaz, e sim porque você tá sempre esperando o momento ideal. Você acha que você vai acordar num belo dia e tudo vai estar como você gostaria que estivesse. Eu já falei e eu vou repetir, isso nunca vai acontecer. E às vezes eu até sei que a gente já sabe disso, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas no fundo a gente tem aquela crença ainda que a hora certa vai chegar. Nem tudo tem hora certa. Quando se trata de medo, não existe hora certa. Na verdade, a hora certa é o agora. A hora certa é qualquer hora que você encare esse medo. Outras coisas têm hora certa, mas em questão de medos e crenças limitantes, a hora para quebrar aquele medo ou aquela crença sempre vai ser agora. Não existe a sua versão ideal amanhã. A sua versão ideal começa agora. Se você não começar com uma ação agora, amanhã ela não vai existir. E você vai esperar o amanhã. E chegando amanhã, você vai esperar no outro amanhã, achando que uma hora vai estar completa, mas na verdade você está perdendo seu tempo, achando que no amanhã, do amanhã, do amanhã, vai chegar a hora de brilhar. Sendo que a hora de brilhar é você quem decide, tem que ser hoje, tem que ser agora, do jeito que dá. E tem gente também que não muda de vida porque acha que não merece mudar de vida. E acaba confundindo humildade com autoabandono. Na maioria das vezes não é falta de preparo, é excesso de autoconsciência. Sabe aquela pessoa que observa demais? Que consegue pegar as coisas no ar? Ou coisas que normalmente as pessoas ao redor não pegam? Eu falo que ser uma pessoa observadora é muito bom. Tanto para ler as pessoas, quanto para si próprio. Claro que a gente consegue ler muito mais as pessoas ao nosso redor, porque é difícil a gente conseguir ler a gente. Mas uma pessoa muito observadora e autocrítica consegue pegar as coisas dela. Só que se você não souber regular, você acaba se tornando uma pessoa muito crítica com você mesmo e muito consciente. Só que a consciência é uma coisa boa. Ter consciência das coisas é muito bom. Só que às vezes a consciência acaba levando a gente a se sabotar. Você pensa demais. Pensar demais é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Você tem que ter um discernimento muito bom sobre si, saber até que ponto você pode chegar, saber a hora que você tá extrapolando para você cortar a raiz de vez, para você parar de ficar pensando muito e começar a agir. Porque pensar demais acaba sabotando a gente de fazer coisas que talvez mudariam a nossa vida, mesmo que demore. E as pessoas acabam chamando isso de maturidade. Só que isso não é maturidade. Isso você tá se sabotando. Você tá se sabotando totalmente. Maturidade não é controle sobre as coisas. Na verdade é o contrário. Maturidade, na verdade, é deixar as coisas livres. Principalmente a sua cabeça. Principalmente quando você é consciente o suficiente sobre si próprio e sabe os seus pontos fracos. E quando você começar a pensar demais, você saber a hora de parar e começar a agir. É você usar sua autoconsciência a favor de si próprio, em vez de ficar só pensando, ou só consumindo vídeo e livros e não conseguir colocar de fato em ação. A gente cresceu no sistema
que ensina a gente sempre pedir muita permissão para as coisas, sempre procurar algum líder, sempre procurar alguma pessoa que doutrina a gente, pedindo essa autorização das coisas, essa validação externa. Um diploma, um chefe, um líder religioso. É sempre esse reconhecimento externo que normalmente a gente é acostumado a buscar primeiro. Sempre o de fora, sempre fora, sempre fora. Pra poder, talvez, achar algum sinal do universo falando pra você que sim, é esse caminho que você tem que seguir. Não, não é essa pessoa que você tem que ficar. Sempre externalizando pra fora, achando que você vai achar as respostas pra fora, sendo que não é assim que funciona. Ninguém vai chegar com um papelzinho pra você falando, toma, agora você pode fazer isso que você quer fazer. A vida não é assim, você que manda na tua vida. Você é responsável por você. Não interessa a idade que você tem, você é responsável pelas atitudes que você vai ter com você, as consequências que você vai fazer você ter no futuro. As pessoas que normalmente avançam não são as mais confiantes. Elas só aceitaram uma coisa antes das outras, o desconforto. Elas começam sim sentindo vergonha, eu posso falar isso por mim, por muitas coisas que eu já fiz profissionalmente na minha vida e observando ao meu redor. Porque a partir do momento que você começa a agir e começa a se colocar em lugares que você nunca se imaginou se colocar, profissionalmente falando, socialmente, enfim. Você começa a observar novamente. Se você é uma pessoa observadora, você tem vantagem. Você começa a observar que o seu colega do lado também tá um pouco inseguro. Quando você começa a ter um pouco mais de inteligência emocional, você consegue começar a ler melhor as pessoas. E isso é uma coisa que te ajuda muito, não pra você se sentir superior das pessoas, mas você começar a enxergar que todo mundo é igual, que todo mundo tem medo, até o maior líder tem medo, até o seu maior chefe tem inseguranças. E que se você nunca colocar sua cara no seu projeto, na sua profissão, tanto faz o que você quer fazer, você nunca vai chegar nem perto de quem você admira. Às vezes a gente fica bravo no nosso dia a dia ou a gente acaba explodindo. Um dia aleatório, talvez foi até um dia bom pra você. Mas à noite, sempre à noite, às vezes a gente sente um aperto no coração. E mesmo que aquele dia foi um dia bom, eu acho que esses dias são os piores. Quando o dia foi bom e mesmo assim você se sente horrível. Isso significa muitas das vezes que você não tá alinhado com o seu propósito. Você não tá alinhado ao que realmente você quer fazer, ao que realmente você quer falar. O seu movimento da sua vida não tá movimentando da forma que deveria. Às vezes a gente tá movimentando a nossa vida, como eu falei, mas não é o suficiente. Não é aquele movimento de fato que a gente tá precisando pra nossa vida. Às vezes o seu movimento é outro rolê, o movimento da sua amiga é outra coisa. Cada pessoa tem o seu movimento. Então, às vezes, você tá seguindo o movimento de outra pessoa. E à noite, você vai sentir aquela angústia. E você não vai saber o porquê. E não saber o porquê é desesperador. Ainda mais quando é um dia bom. Ou quando você conquista algo. Você consegue quebrar algum paradigma seu, alguma crença limitante sua. Você conseguiu ter coragem de falar algo pra alguma pessoa. Você até fica feliz, mas chega à noite ou no final do mês, sei lá, você sente que tá perdido ainda. Isso não é falta de potencial. Isso é excesso de espera. Então, eu tô aqui pra te falar que você não vai começar confiante. Eu sei que às vezes a gente já sabe disso, eu falo isso por mim mesma. Eu sei que às vezes a gente sabe das coisas, mas mesmo assim a gente não consegue colocar em ação. Mas o que eu posso dizer pra você é que reforce. Reforce esse pensamento. Se você sabe que para fazer tal coisa você tem que fazer assim, assim, assado, mas você não consegue fazer, continua reforçando isso na sua cabeça. E algo também que eu sempre falo no canal é quebrar a sua rotina aos poucos. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do atleta. Se você quer ser um atleta, mas não tem dinheiro para pagar o esporte que você quer fazer, o mínimo do mínimo que você pode fazer por você, pelo seu eu atleta do futuro, é beber mais água, comer mais, dormir bem. Entende? Você pega o seu problema, quebra ele em várias caixinhas. Você vai ficar na caixinha 1 sem se cobrar, sem olhar ao redor. Tanto faz, cada um tem a tua vida. Você não tem que ficar se comparando com o dali. Você não tem que ficar rolando a tela do seu TikTok até você explodir. Você apenas tem que pensar no seu. Então, a única coisa que eu posso falar e que eu sei que funciona é isso. Quebra as suas coisas em caixinhas e faz o mínimo que você pode fazer por você. Eu juro por Deus que funciona. Porque não tem essa de a gente querer começar pelo grande, sabe? Se você quer
começar a gravar vídeo, não tem essa de você começar perfeita com a melhor iluminação. Você tem que fazer o mínimo. O mínimo seria você pelo menos ligar a câmera só pra você ver como é que funciona uma câmera, pra você ver qual que é o seu melhor ângulo, pra você ver, sabe? Não precisa postar. Você tem que pegar as suas coisas agora, anotar no papelzinho o que você quer fazer, quais os projetos que você quer colocar ao mundo, quebra ele em paradigmas pequenos, em rotinas, em hábitos pequenos e começa pelo ridículo. Começa pelo ridículo, não comece pelo extraordinário. Então, você vai começar confuso. Você não vai começar preparado, você vai começar disponível. Disponível para errar, para ajustar. E só depois disso, a confiança vai aparecer, mas a confusão não vai desaparecer. O medo não vai desaparecer. É uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. O medo não vai desaparecer da nossa cabeça. As inseguranças não vão desaparecer. Todo dia, quanto mais você se movimentar, mais você vai descobrir habilidades, mais traumas você vai descobrir sobre si e mais conhecimento você vai ter sobre si. E mais fácil vai ser para você superar os seus traumas, você superar as coisas, porque você mais vai se conhecer. Quanto mais você se movimentar, quanto mais você se colocar no desconforto, mais você vai saber lidar lá no futuro com as outras coisas que vão vir, porque elas vão vir. Tudo é consequência. A confiança é consequência. Ela vai vir depois das suas ações, independente se você teve sucesso ou fracasso. Já foi um sucesso por você ter tido a ação, porque muitos não têm ação, e você pode ser um deles. Então já foi um sucesso só por você ter conseguido realizar a ação, o hábito, você já está bem sucedido. Então a confiança ela é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. Então algo muda quando você age antes de você se sentir pronto. O mundo responde. Você aprende mais rápido, cria conexões inesperadas e finalmente você só descobre habilidades que você só ia descobrir se você finalmente praticasse, nem que fosse a mínima ação possível. Você só vai descobrir que você tem habilidades quando você entrar em movimento. A vida é movimento. E quando eu falo de movimento, não é sobre trabalhar e estudar. Isso aí é o mínimo que você tem que fazer pra sua vida, trabalhar e estudar, tá? É o mínimo. Quando eu falo de movimento, é você se movimentar diante aos seus medos, aos seus traumas, às pessoas que você talvez tem rancor, tipo, tudo que é desconfortável. Movimento é agir diante do desconforto. Então, se você tá esperando se sentir pronto, talvez esse vídeo seja exatamente o sinal de que já passou da hora de você começar.